Opa, olá, boa noite, gente. Nós estamos chegando, hoje terça, eu estou tão desabutinado, hoje terça-feira, dia 3 de dezembro, com mais um programa Horizonte Esporte, seu programa de todas as noites aqui na TV Horizonte. E nós vamos falar muito do que aconteceu no jogo do Cruzeiro ontem contra o Vasco da Gama e Cruzeiro, e naturalmente vou mostrar os melhores lances, certo? Não achei até que o Cruzeiro jogou tão mal assim. Não está conseguindo fazer gol, é impressionante. Mas Cruzeiro, Atlético, América agora a gente tem que dar um tempo. América infelizmente perdeu uma chance terrível de subir, não deu conta. Vamos para a vinheta e na volta eu vou cumprimentar os meus companheiros. Pois é, comigo essa noite aqui, meu caro Vanderlei Menezes, Aelton Aleixo. Vanderlei, que alegria, um grande abraço e mais uma vez uma satisfação recebê-lo aqui. Um abraço, Ramon, telespectadores, da nossa equipe, Aelton, mais um Horizonte Esporte. Meu caro Aelton Aleixo, secretário de Esportes da Prefeitura de Florestal. Teve sucesso absoluto, fiquei entre os 10 bons municípios aí, coisa bonita. Boa noite, Aelton. Boa noite, Ramon, Vanderlei, a vocês do estúdio, a você aí de casa. Vamos tocar a bola, né, porque tem muita coisa acontecendo. Muita coisa, muita especulação. Antes até de falar propriamente do jogo, companheiros, tá rolando aí nas redes sociais que parte de torcedores do Corinthians pediram para o Corinthians entregar o jogo amanhã contra o Ceará. O Corinthians não é time disso. O Corinthians é um time de uma tradição impressionante, não tem nada a ver, mas é uma coisa absurda um negócio desse. Quando se perde a moralização do futebol, aparecem esses gaiatos, esses caras que não têm o que fazer para postar isso em rede social. O que é que vocês me dizem disso? Ramon, eu vou falar para você o seguinte, isso é exemplo do que acontece, o exemplo vem das diretorias dos clubes que nós temos no Brasil. Por exemplo, a culpa do Cruzeiro estar nessa situação toda não é dos jogadores só, né? Não. Quem cometeu os gafos todos, fez tudo errado no clube para que ele chegasse nessa situação, não pode esquecer que tem 3 pessoas aí que são os autênticos responsáveis. O senhor Wagner, o senhor Itaí e o senhor Serginho. Eles são os responsáveis por isso tudo que está acontecendo aí. Né? E aí as torcidas sabem como que é o futebol. Se tivesse uma seriedade, eles também não fariam isso. Mas eu acredito que o exemplo vem de cima, né? O exemplo vem das administrações, dos exemplos das atitudes. É assim que começa a formar a grande idealização do futebol, né? Agora, o que me deixa danado da vida é que o torcedor ainda não percebeu que ele tem que cobrar, pegar esse Wagner, pegar esse presidente Wagner, chama ele no canto e fala: vem cá, presidente, o senhor aqui é o responsável, como é que vai ficar essa situação? Porque o jogador também tem culpa. Mas olha aqui, gente, olha, Elton, para você ver, não paga jogador. São 3 camaradas incompetentes. Wagner Pires de Sá e Itaí Machado, que fez esse rombo todo com a autorização do Wagner. Quem é o Sérgio Nonato para ser diretor do Cruzeiro? Pelo amor de Deus, eu conheço muito bem o Serginho. Deram muita moral pro cara, pelo amor de Deus. É a diretoria, a responsabilidade é toda dela de estar nessa situação, gente. O jogador tem culpa? Tem. Porque desaprender de jogar futebol, o cara não entende? O cara não desaprende. Mas sem incentivo, sem salário, sem gratificação, 5, 6 meses de direito de imagem atrasada. Que motivação, Aelton, você tem? Não é o caso seu na prefeitura
de Florestal, mas ainda mais que tem um prefeito como o Ottoni, espetacular, mas vem o primeiro mês, seu pagamento não sai, segundo não sai, o terceiro não sai, o quarto não sai, você tem família. Você entendeu? Então, a diretoria é responsável. Wagner Pires... Não, estou esquecendo. Eu vou tirá-lo da parada, o Granata, o Ronaldo Granata, porque nem entrar no Cruzeiro ele pode, porque ele foi eleito na chapa como o segundo vice. Porque o primeiro é o Hermínio Lemos, que é um camarada que você não pode contar com ele para nada. Que tipo de ajuda ele pode dar ao Cruzeiro? Ele é mau, ele é terrível. Pega aí o Cruzeiro para pegar um empréstimo de 50 milhões, chama ele aqui, ó, assina aqui. Você tem que assinar como avalista. Espera que ele vai assinar. Nós temos cobrado da diretoria em pé. O Ronaldo Granata, eu tiro ele fora, que ele foi proibido de entrar na toca, né, Ronaldo? Me deixou triste isso. Agora, e o Hermínio Lemos que não aparece? Por que que não aparece? E o Wagner com aquela calma toda? Que condição o Wagner tinha de ser eleito presidente do Cruzeiro? Vou chamar o Aelton, porque, na verdade, eu não posso qualificar o Conselho do Cruzeiro. No momento, eu não tenho qualificação para dar ao Conselho do Cruzeiro. Aelton, é somente o jogador é culpado? Claro que não, Ramon, de forma alguma. Quando você disse essa questão do jogador realmente não conseguir colocar a cabeça em dia mesmo por essa questão de salário, é muito sério mesmo. Quando você citou a questão lá da prefeitura do Ottoni, lá pagou, foi 13º adiantado, salário sempre rigorosamente pagos em dia. Não é o mesmo caso de algumas outras prefeituras do estado, mas especificamente no futebol e falando do Cruzeiro, que é o assunto, é terrível a situação que vive o Cruzeiro. Não se consegue praticar a sua profissão tendo problemas extra-campo. Ele tem família, ele tem negócios, ele tem dívidas. E ele é um ser humano, não tem como a gente negar isso também, não. A culpa toda do que está acontecendo no Cruzeiro é de um conjunto. Hoje, inclusive, eu postei na minha rede social o seguinte: não venham nesse momento culpar o Adilson Batista caso haja uma queda. Nossa Senhora, longe disso. Não venham. A culpa começou em primeiro lugar com essa diretoria incompetente, depois com a comissão técnica de Mano Menezes, que não foi capaz de dar ao Cruzeiro uma resposta, de organizar o time, de controlar o time e muitas vezes realmente falhou na condição técnica, na condição tática do time do Cruzeiro. Também alguns jogadores que não são comprometidos com a camisa do Cruzeiro, a gente sabe disso, mas principalmente, e aí não tem jeito, diretoria e conselheiros que não observaram aquilo que é necessário e ocasiona isso que a gente viu dentro de campo, não só ontem, mas ontem foi mais um capítulo vergonhoso aí dessa história trágica do Cruzeiro nessa temporada de 2019. Achei que o Fábio falhou nesse gol. Você achou? Achei. Com toda sinceridade. Não, foi de longe. Essa Eu bola acho que plenamente A falha para mim começou com o Henrique. deveria ter matado Depois a bola, o Egídio ali, ó, tinha que fechar em cima desse jogador. Não, eu observo, se voltar ao lance anterior, você vai ver a moleza do Henrique. Deveria ter matado o lance. A moleza do Henrique. Não, eu não sei o que está ocorrendo. Agora, você acha que esse procedimento da torcida do Corinthians é um procedimento correto? Ô Ramon, o que acontece? Na verdade, o que eu vou falar é até um pouco ofensivo, mas a torcida, de certa forma, é caixa de ressonância daquilo que os próprios dirigentes vêm falando. Se você observar, presidentes de clubes falam isso. Tem mala branca para cá, mala branca para lá, que vai deixar o tal time, ou o time A, o time B entregar para isso ou para aquilo, para prejudicar a A ou B. Então, a torcida vem como caixa de ressonância de tudo aquilo que ela vê, de tudo aquilo que é folclore, ou às vezes não, no mundo do futebol. Que está errado, com certeza tem. Tem que ser o futebol profissional, tem que ter seriedade, tem que ter respeito com o torcedor. Eu não concordo com esse tipo de coisa, não. Mas que a gente sabe que nos meandros do futebol aí tem coisa errada, tem. Bom, o assunto, Carlos Cruz, é essa situação deixada, criada por essa diretoria. Agora, me encuca e me deixa nervoso porque que esse tal de presidente, que não é presidente coisa nenhuma, ele não manda nada, cara. Ele não manda nada.
Por que que ele não pede para sair? Nossa, o essa que bola- que tem de excepcional? O que é que ele está querendo mais se a carne já foi comida, está agarrado no osso e não quer largar? A culpa para mim, Carlos Cruz, o jogador tem culpa. Mas quem não paga salário não tem moral para exigir nada de ninguém. É a nossa opinião aqui, não sei a sua. Boa noite a todos. De fato, Ramon, eu já falei aqui antes, a tropa é reflexo do seu comando. Né? Então, e tem uma expressão que até meu pai, falecido pai, Miguel, usava, né? Que em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então, o Cruzeiro está vivendo as consequências dos seus erros. Né? E você pegar na reta final de uma Fora competição... da área. Chute fora da área. Mas o chute foi bem colocado. Esse tiro cruzado é complicado. Então, assim, o Cruzeiro fez um acordão, né? O comando do Cruzeiro fez um acordão. Né? Que, de repente, todos se silenciaram, né? Em função de uma possível recuperação do Cruzeiro, que não veio. Né? Parece que piorou a situação. Esse silêncio que, de repente, se estabeleceu no Cruzeiro acabou trazendo, no meu entendimento, mais prejuízos, porque a equipe não reagiu, né? E a consequência aí está. Bom, outra coisa, quando eu me referi ao torcida do Corinthians, e outros torcedores também que estão se manifestando isso aí. Eu não estou entendendo a posição do Zezé Perrella. O Zezé andava sumido, você não sabia onde é que estava o Zezé. Ou alguém aqui sabia. A 6, 7 metros, onde é que estava o Zezé? Ninguém conseguia fazer uma entrevista com ele, ninguém conseguia encontrá-lo. E agora ele chega para ser o salvador da pátria, ele não joga. Ele não vai botar dinheiro dele no Cruzeiro para pagar salário. Gente, estão devendo quase 3 meses de salário atrasado, tem 5 meses de direito de imagem atrasadas. De que forma você pode cobrar? Eu vejo... Eu não vou falar em milagre, porque Deus não está para se meter no futebol, nessa encrenca chamada futebol. Ele tem muita coisa para ver. Mas somente o milagre salvaria o Cruzeiro, que ainda não está rebaixado. Ele ainda não está rebaixado. Ele tem 85% de possibilidade de cair contra 15% do Ceará, Exato. Que joga amanhã. Só Deus sabe o resultado do jogo. Em hipótese, em o Ceará perdendo, e o Cruzeiro vencendo o Grêmio, que é muito difícil, a situação inverte toda, faltando 2 jogos. Essa é que é a situação, porque são 2 pontos de diferença. Eu não acredito que o Ceará vença o Corinthians amanhã. Não é o coração que está falando, não. É a razão. Eu não sei a opinião de vocês. Eu acho difícil. Só que até um empate já é um grande negócio para o Ceará. Esse é o detalhe. Porque o Corinthians está brigando por uma vaga na Libertadores. Se ele já tivesse nada mais a reivindicar, eu não acreditaria nele, não. Com relação à torcida, a torcida tem um comportamento dela, é emotiva e né, produz essas situações. Não estou relativando, mas é isso, é o comportamento de torcedor. Né? Eu também não estou avalizando. Né? Só estou dizendo que é assim porque, inclusive, já foi assim aqui em Minas Gerais também. Tá? Já houve momentos aqui que as torcidas de Minas propuseram derrotas para prejudicar outras equipes de fora. Isso aí é histórico. Não. Agora, com relação à situação do Ceará, o Ceará depende dele. O Cruzeiro depende do Ceará também. Dele e do Ceará. Do Ceará. E o que você colocou, falando com a razão, eu vejo hoje uma situação de igualdade. O Ceará também tem condições de chegar lá e fazer o resultado em São Paulo. Joga em casa. Joga em casa. Pois em casa. Contra o Corinthians. Né? E ainda mais jogando em casa. Lembrando que o Ceará venceu o Corinthians fora de casa no turno. É possível, porque o Corinthians é uma equipe instável. Não é uma equipe confiável. Não é. Não é. Então tem oscilado muito. E você sabe um outro detalhe? E comparações têm que ser feitas. E me vem esse presidente. Ele é cara de pau, viu? Sinceramente, para mim até nem bate a bola, porque não é possível, cara. Questionado pelo Ciro, se o Rogério Ceni, rapaz, se o Rogério Ceni tivesse ficado, nós não estávamos nessa situação. Palavras do presidente. Cara de pau demais. Pelo amor de Deus, palavra do presidente na entrada lá do Barro Preto.
Mas por que então que ele deixou o cara embora? É um presidente sem moral, sem moral, sem moral. Ele não manda nada, gente. Ele não manda nada. E o conselho não toma providência. Mas também vai tomar como? Se o gestor de futebol é o presidente do conselho, ele vai fiscalizar ele mesmo? E a gente tem que... É o acordão que foi feito, né? É o acordão, um acordão. A gente tinha que entender que o Rogério ainda deu chance para a diretoria que desse o respaldo para ele, né? Esse que é o grande problema. Deu 2 chances, Rô. Porque ele teve uma reunião e falou, a partir de amanhã vai ser assim. E na hora que ele pediu apoio, todo mundo... Pulou do barco? Pulou do barco. E deixou o ele Zezé sozinho. já estava lá? Não, ainda não. Não estava. E olha a situação, minha gente de casa, que se encontra hoje o Fortaleza. Acreditem, está brigando para estar na Libertadores, meu amigo. Exatamente. Com quem? Com a dignidade do presidente do Fortaleza, que o recebeu de braços abertos, nas mesmas condições que ele ganhava. Ele não pediu nada, o mesmo salário que ele havia combinado antes. Quer dizer, é um cara de prestígio, de moral, de saúde, que deixou porta aberta. Hoje, eu tive conversando com alguns amigos, todo mundo acha, no Ceará, apesar de todo esse confronto, lá tem dinheiro. Por exemplo, no Sinluda... Ele é organizado, Vanderlei. Pois é, o Fortaleza é organizado. Mas o próprio Ceará não é um time. Eu conheço, eu joguei lá. Lá corre muito de dinheiro. massa. Tem muito empresário também. Sim, tem gente, muita sabe? gente forte. Então, não se iluda com o Ceará, não, gente. Não se iluda, não. Eu concordo. A Multimarcos chamou, a gente tem que continuar falando, porque eu não perdoo essa diretoria. Por favor. E o torcedor do Cruzeiro não está entendendo isso, cara. Tá salgando carne podre, tá cobrando. Cobrar o que mais de jogador? Tirar o que mais de jogador? Vai na goela da diretoria. Peça explicações, peça para sair. Vamos pro intervalo e já voltamos.